family. Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! O começo do século XXI foi meio tenso, ainda está sendo. As estruturas estavam ruindo, ainda estão. Isso vale para a geopolítica, vale para a cultura, vale para a música. O rock estava buscando inspiração no rap e no hip hop para continuar inovando. Ao mesmo tempo, a tecnologia se encarregava de mudar o modelo de distribuição da música. As gravadoras também estavam desmoronando. Arctic Monkeys nasceu no meio desse monte de mudanças. E se essa banda é a cria de um período de mudanças tão intensas, como é que a gente pode criticar ela por mudar demais, hein? Junto com a mudança vem a incerteza. Arctic Monkeys nasceu sob o signo da incerteza, tanto que ninguém nunca soube direito o título do primeiro trabalho da banda. Eu tô falando desse CD aqui, que eles distribuíam nos primeiros shows deles. Eles faziam isso de graça. Aí os fãs pegavam as músicas e disponibilizavam na internet. O baterista diz que ninguém criava caso com isso. Nós gravávamos demos, queimávamos as músicas em CDs e distribuíamos nos shows. Obviamente, não havia muitas cópias, então as pessoas disponibilizavam as faixas na internet. Os shows ficaram melhores com isso, porque o público já chegava sabendo as letras. A gente não poderia reclamar. O fato é que, como a distribuição desse primeiro trabalho foi feita assim, de um jeito meio espontâneo e anárquico, isso criou uma série de incertezas, principalmente a respeito do título. Um fã subiu isso na internet com o nome de Beneath the Boardwalk, e o título acabou pegando. O fã deu esse nome porque ele tinha recebido o CD nesse bar, chamado Boardwalk, em Sheffield. Essa história mostra o vínculo entre o contexto daquela época e o nascimento do Arctic Monkeys. O primeiro trabalho da banda foi batizado por um fã, e isso só pôde acontecer porque a lógica da distribuição da música estava mudando. O que quer que as pessoas digam que eu sou, isso aí é o que eu não sou. O título é apropriado, porque as pessoas dizem que esse é o primeiro álbum do Arctic Monkeys, mas ele meio que não é, porque tem o Beneath the Boardwalk, que beleza, é uma demo, mas é um trampo muito bem estruturado, com 18 faixas gravadas em uma qualidade no mínimo razoável. E isso ajuda a explicar o sucesso desse álbum aqui. Esse álbum é o álbum de estreia mais bem sucedido na história da música inglesa. Foram 360 mil cópias vendidas só na primeira semana. E esse número só pôde ser atingido assim, com tanta facilidade, porque o Arctic Monkeys já tinha muitos fãs. E tinha muitos fãs justamente em função do Beneath the Boardwalk, que circulava livre na internet. Mas nada disso desmerece o Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. As músicas desse álbum definem a melhor época da vida de uma geração inteira. Muitas das letras falam disso, falam dessa janela de oportunidade entre os brinquedos da infância e os boletos da vida adulta. Falam desse curto espaço de tempo, que é o tempo que a gente tem para viver de verdade. É isso que esse álbum representa, e essa representação só vai ficando cada vez mais forte, porque na medida em que o tempo passa, essas músicas vão acumulando memória afetiva. O teatro foi o berço do conceito de memória afetiva. Quem formulou o conceito de memória afetiva foi esse cara aqui. Konstantin Stanislavski foi um profissional e um estudioso do teatro. Ele criou um método de preparação de atores chamado Sistema Stanislavski. Esse sistema buscava embasamento na psicologia, que estava se desenvolvendo rapidamente no final do século XIX e no começo do século XX.
Isso era uma revolução, porque até então só os corpos e as vozes dos atores recebiam treinamento, nunca as mentes. O sistema Stanislavski inclui um diagrama complexo que detalha processos conscientes e inconscientes e ajuda atores a acessarem memórias afetivas que tragam à tona emoções semelhantes àquelas que eles precisam representar no palco. Com o tempo, o sistema Stanislavski passou a ser usado no cinema. Já o conceito de memória afetiva, que é parte desse sistema, passou a ser útil também na psicologia, porque ele ajuda a separar os aspectos objetivos e subjetivos das nossas experiências. Quando eu digo que esse álbum vendeu 360 mil cópias em uma semana, isso é objetividade, porque isso é um fato. Quando eu digo que esse álbum mexe com as memórias afetivas de toda uma geração, isso é subjetividade, porque isso é uma percepção. E quando eu digo que Arctic Monkeys sempre teve mudando, eu tenho boas razões para acreditar que essa é uma declaração objetiva. É só comparar Favorite Worst Nightmare com o álbum anterior. Ele é bem mais pesado já na faixa de abertura. Humbug, que veio depois, também acrescentou elementos novos e foi até criticado por isso. Na resenha que fez do disco, a Spin reclamou de um suposto excesso de efeitos na guitarra. Até o lançamento de Tranquility Base, nesse ano, Humbug foi meio que considerado o álbum mais distante do padrão Arctic Monkeys. I don't necessarily agree that it's this massive departure. You know, I think some people are writing about it as, oh, this is going to be their psych rock record or their stoner rock record. I mean, there's elements of that, but would you agree that it's not some sort of radical turn? I think, yeah, like the identity of the group is, the sound of it is perhaps like stronger than we realised, and this is the first time I think we like opened up and we like came over here to record it, and you know, we got Josh in and like experimented and sort of opened up a lot more. And in the past where we'd never have done that really, because I think you thought you'd, by giving it away or like letting it out to these, to you know, to let other people get involved, you would lose the identity. Yeah, but I guess in doing this, I think it's kind of proves that you don't really. Which I don't think we perhaps realised that before. Suck It and See, o álbum seguinte, é muito mais pop e coloca a banda num território muito mais seguro. Depois disso veio A.M. Esse álbum foi extremamente bem sucedido. Ele é uma síntese de cada experimento realizado por essa banda ao longo dos anos anteriores. Além disso, dá para perceber nesse álbum o quanto a mistura entre rock e hip hop pode ser produtiva. A.M. é um álbum que faz tudo certo, mas não faz sozinho, porque cada álbum do Arctic Monkeys antes desse deu uma contribuição para que A.M. pudesse ser a maravilha que é. Esse cara aqui soube explicar muito bem. Mike Williams escreveu: se o Arctic Monkeys não tivesse ido para um deserto gravar Humbug, eles nunca poderiam ter feito A.M. 5 anos depois de A.M. veio o 6º álbum da banda. Os fãs torceram o nariz e fizeram críticas até meio cruéis. Mas depois de pensar no histórico do Arctic Monkeys, você tem que se perguntar: será que em Tranquility Base esses caras aqui não estão fazendo experimentos que um dia vão poder ser aproveitados numa obra-prima maravilhosa? Porque se for esse o caso, então a gente tem sido meio injusto com essa banda. O problema dos fãs do Arctic Monkeys com Tranquility Base é um problema subjetivo. Objetivamente, esse não é um disco ruim. Sem dúvida, ele representa um grande salto em relação a tudo que a banda vinha fazendo até então. E esse grande salto está referenciado logo no título do álbum.
Tranquility Base é como ficou conhecido o ponto da Lua visitado pela humanidade em 1969. Foi nesse lugar que Neil Armstrong disse que era um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Com uma referência dessas logo na capa, não dá para acusar a banda de não estar sendo sincera com o público, mas dá para acusar o público de não estar compreendendo inteiramente a banda. Se a gente olhar para o histórico do Arctic Monkeys, a gente vai perceber que eles alternam experimentos radicais com sucessos instantâneos. Aí a gente vai encontrar bons motivos para confiar no que esses caras estão fazendo. Isso não significa que você seja obrigado a gostar do novo álbum. Para ser bem sincero, ele também não me agradou. E o melhor que a gente pode fazer diante disso é se perguntar por que a gente não curtiu esse álbum. Eu passei bastante tempo tentando entender por que é que esse álbum não me agradou tanto assim, e a resposta que eu encontrei funciona para mim. Eu não gostei de Tranquility Base porque eu senti que a minha memória afetiva foi traída. Eu estava há 5 anos sem um álbum novo do Arctic Monkeys. Eu ia gostar de alguma coisa parecida com o primeiro álbum, talvez com A.M., assim como eu ia gostar de voltar aos dias em que a música do Arctic Monkeys passou a fazer parte da minha vida. Nada disso torna o álbum novo objetivamente ruim, principalmente quando você reconhece todas as referências com as quais esse álbum está trabalhando. É na minha relação subjetiva com ele que mora o problema. Além disso, o que quer que a banda estivesse testando em Tranquility Base pode ser usado em alguma obra-prima que ainda está por vir. Eu confio. Não dá para voltar para o passado, mas dá para ter alguma esperança no futuro. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e muito obrigado por tolerar a minha voz. A gente costuma ter aqui uma voz feminina que soa bem melhor que a minha, só que a dona dessa voz andou ocupada ultimamente, mas valeu a pena, ó. O resultado é essa instalação que você está vendo aí. Essa é uma instalação interativa que está no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Ela tem mais alguns compromissos em função dessa obra aqui, e depois disso ela volta para o Meteoro. Quando ela voltar, a gente vai poder retomar a nossa série animada e também vai poder começar umas coisas novas aqui nesse humilde canalzinho. Ela tá vindo e tá vindo cheia de ideia. A primeira coisa que a gente vai fazer quando ela voltar é gravar o podcast dos nossos apoiadores. Desculpa, gente, tá meio atrasado, eu sei. Só que se eu tentar fazer isso sozinho, botem fé, não vai ficar legal. Quero agradecer todo mundo que tem dado uma força pro Meteoro nesses últimos dias, né? Gente grandiosa e generosa, tipo a Maíra Medeiros, o Ivo Newman e o Luigi, lindos. Quando vocês veem alguém dando uma força aí, divulgando o Meteoro, vocês podem ter certeza, não é jabá. E não é jabá por um motivo muito simples. Eu sou pobre. Falando nisso, muito obrigado a todas as pessoas que apoiam o Meteoro e participam da nossa campanha contra a miséria absoluta. Muito obrigado, Matheus e Mariana. Gente linda, feita da mais nobre matéria-prima.